Olá, Rogério Salvático da Engemet. É um prazer estar aqui para conversar sobre o Lean. Oi, eu sou a Vanessa Martins, sou da ThyssenKrupp e estou muito feliz de estar aqui hoje. Olá pessoal, meu nome é Maicon Oliveira, sou da empresa Produlean, né? Uma alegria receber o convite do Sami, obrigado Sami. Olá, meu nome é Danilo, eu sou da Eurofarma. Como o Maicon falou, é um prazer receber esse convite, é um prazer estar aqui com vocês essa noite para trocar mais ideias e aprender um pouco mais. Eu sou a Kelly, também sou da Eurofarma. E estou muito feliz de estar aqui essa noite de novo falando sobre uma grande experiência e dividindo aqui e reencontrando alguns amigos aqui. Bacana. Então eu queria agradecer a todos aqui. Nós temos o pessoal do Lean 22 e do Lean 23 e a gente vai fazer algumas perguntas aqui e o intuito é para ajudar o pessoal que ainda está curioso ou está interessado, mas tem dúvidas a respeito de como é que funciona o Lean. Tem muita gente amedrontada aí de sair do país, tá? E etc. Então eu queria já começar com essa pergunta, porque como é que é essa aventura, né, de sair do Brasil, onde você fala português, todo mundo te entende, você sabe a moeda, você sabe a cultura, você sabe os hábitos, você chega num outro país, algumas vezes nunca veio para os Estados Unidos, não fala inglês, como é que essa burocracia de documentação, de chegar aqui da logística e tudo mais. Então, eu gostaria que vocês me falassem um pouquinho dessa experiência. Eu queria começar com a Kelly. Kelly, como é que foi a sua experiência? Bom, a minha experiência teve uma pitadinha a mais ainda, né? Porque quando veio para nós essa informação, né, do treinamento e que a gente conseguiu validar, recebi o e-mail perguntando, você tem interesse em ir? Eu falei, tenho. Então dá uma olhada no seu visto. E eu falei, caramba, não tenho nem visto. E nesse momento me deu um branco. Falei, cara, eu vou perder uma oportunidade dessa, nunca, né? Então eu comecei a correr atrás. E aí foi um processo que acabou acontecendo em paralelo, né? O time que já estava pronto já começou a comprar passagem, ver hotel. E eu fiquei com aquilo e eu comecei a correr atrás de visto. O time da Roncha super apoiou, então eu falei, e agora? Perdi ele? Não, vá no seu tempo. Se você conseguir o visto, a gente consegue te incluir. E por fim, deu tudo certo e foi uma experiência fenomenal, assim. Então, é a minha primeira vez nos Estados Unidos, estando dentro de uma grande universidade, vivendo como universitário, né? Porque isso é legal do programa também. E conhecendo muito da metodologia e das empresas e de grandes pessoas, né, falando sobre o Lean e o Lean na prática, né, um modelo Toyota, entre outras empresas que a gente viu. Então, acho que ir para lá já era um sonho, já era um desejo, falar sobre Lean, ainda mais com o time que a gente foi conversar sobre Lean lá, e foi emocionante, mas foi muito prazeroso, assim, no final deu tudo muito certo. Ana, mas alguém teve alguma experiência? Eu sei que para alguns foi a primeira vez aqui nos Estados Unidos, mas alguém gostaria de compartilhar? Eu posso, Sami. Para mim também foi a primeira vez nos Estados Unidos, né? Diferente da Kelly, o meu visto estava ok, porque eu tinha preparado esse visto no passado para ir para uma palestra. Acabou que eu não consegui ir, mas aí foi útil, né? Você vê como quando é para ser, as coisas acontecem. Toda a equipe do Roncha, acredito que seja até uma estratégia, deixa com a gente pessoas como se fossem nossas babás, né? Então, em nenhum momento a gente fica desassistido ali, e a insegurança talvez de não dominar totalmente o inglês ou de não conhecer todos os costumes do país, isso acaba que você nem sente. Quando tá acabando a semana, você fala, caramba, conheci um monte de coisa diferente, um monte de coisa legal, não tive nenhuma dificuldade. E não teve dificuldade justamente porque a equipe e a estrutura que o Roncha tem para esse processo, né, para todo esse curso, fantástico. Tem tudo o que a Kelly falou, eu só adicionaria esses itens que me surpreendeu, porque eu também estava, vou ter alguma dificuldade, como que vai ser. Eu acho que não tem um item que eu falaria assim, aqui falhou. Desde o momento em que a gente pisou, já tinha uma pessoa para receber a gente no estacionamento, que a gente estava atrasado, essa pessoa recebeu a gente, levou até o local. Então, eu acho que toda a estrutura do Roncha favorece e facilita muito o dia a dia e toda essa diferença que tem do Brasil para os Estados Unidos. Eu queria só complementar um pouco o que o Dan trouxe, e eu acho que o Dan falou muito quando a gente pisou lá, realmente isso aconteceu, mas desde o momento que a gente tinha o nome lá, que estava inscrito no treinamento, isso aconteceu antes, né? Então eles tinham um checklist, que a gente tinha que se cadastrar na universidade, tinha que ter o login não sei onde, a documentação que tinha que enviar. Então assim, era o tempo todo o pessoal no WhatsApp falando, cobrando, pedindo, olha,
E não é só manda, olha, é assim, ó, tá aqui, o link tá aqui, o documento é assim, faz isso, faz aquilo. Então, quando o Dan fala, né, tivemos um babá, tivemos mesmo, assim, as pessoas cuidaram da gente. Então, essa sensação fez com que a gente tivesse mais tranquilidade. Tiveram alguns eventos que a gente fez também para entender como funcionaria. Então, desde assim, ó, vocês vão chegar no domingo, vai ter um jantar, é tranquilo, vai com qual roupa, tudo, até mesmo de que roupa que a gente tinha que vestir para ir em tal lugar, para ir em tal visita, para ir fazer tal coisa eles trouxeram. Então fez com que a gente não ficasse realmente perdido em momento algum, que a gente tivesse sempre assistido, tivesse inclusive personal shopper, enfim, mas foi muito legal, a experiência foi muito bacana. Essa daí, Emílio, esse personal shopper aí é bravo, porque o pessoal acha que... Você sabe que desde a primeira edição eu já percebi que esse é um produto que a gente tem que começar a vender, viu, Sam? Porque o Gerson é campeão, viu? Eu só estava dizendo que o pessoal do Outlet daqui começou a me ligar para saber quando que vai ser a próxima imersão, né? Trazer o pessoal. Ô Michael, o que mais te impressionou nessa imersão? Qual que é a sua expectativa e meio que te impressionou? Como nossos colegas falaram, né, acho que a experiência da imersão ela iniciou bem antes, né, eu queria ter participado da primeira turma e acabou não dando certo por questões de visto, estava muito em cima e eu fiquei com um pouco de medo de conseguir providenciar tudo a tempo e planejar a agenda e tudo mais, mas quando eu vi, digamos assim, a ementa, né, do treinamento, o que nós teríamos acesso, né, não tive dúvidas e comecei a me planejar então para o segundo momento, né, até falei, olha, quando abrir a segunda edição, me avisa com antecedência que eu vou, né? Então, desde o momento da indicação de uma empresa para dar um suporte na questão do visto, né? Mesmo que esse não era um compromisso da Roncha, o acompanhamento se deu certo ou se não, e depois, como o pessoal falou, né? Toda a orientação, né? Do momento da saída do Brasil até chegar lá na Universidade de San Diego, foi espetacular. Então, para mim, a imersão já inicia bem antes, com todo esse contato aí com a equipe da Roncha. E aí, quando a gente fala da imersão em si, né, eu lembro assim, talvez tu não lembre disso, mas eu tenho essa foto, né, em 2018 tu estavas no Lean Conference, né, em São Paulo, palestrando, né, e eu tive a oportunidade lá de conversar um pouquinho contigo na saída, bater uma foto e tudo mais, e imaginava assim, né, poxa, tô aqui com o Samuel Bara, né, então, mas aqueles 5 minutos, né, e depois durante a imersão ter a possibilidade de estar com tantos senseis, né, pessoas que vivenciam realmente essa cultura da melhoria contínua na origem da metodologia que é na Toyota, foi espetacular, né? Então, quando a gente se depara com Samuel Obara, se depara com o Sérgio Nayama, com o Gerson, com o Daryl e todos os convidados, né, especiais que vocês trazem para o evento, o que mais me impressionou assim foi a humildade, né, de todos vocês que estavam ali na nossa frente, a paixão que vocês têm por aquilo, né, e a gente vê assim mesmo que, como o Daryl falava, né, que no Lean a gente muitas vezes tem que crer para ver, né, e então vocês fomentam isso, né, durante essa imersão, e isso faz toda a diferença, né, porque a gente não focou em nenhum momento em ferramentas, né, a gente focou realmente na questão da atitude, na questão do respeito, na questão da coragem, da humildade, e como isso interfere nos resultados desses projetos, né, ou dessas jornadas, né, de melhoria contínua dentro das empresas. Então, para mim, né, o que mais me impressionou, assim, não que eu esperava algo ao contrário, mas foi realmente a postura de todos que estavam ali conosco, a doação, né, para que entregassem o melhor para nós. Que bacana. Inclusive, aquela foto que a gente tirou naquela convenção, que tinha tanta gente, e você tirou aquela foto. Eu peguei aquela foto e eu uso como descanso de tela aqui no meu computador. Sou todo mundo bom. Vai espantar mosquito, então. Não, foi bacana mesmo. Eu queria perguntar para Vanessa, como é que você descreveria essa experiência? Essa daqui também foi uma das suas primeiras viagens, que eu me lembre, era a primeira internacional, primeira vez que você saía do país. A primeira vez que eu saí. Então foi uma experiência meio que tenebrosa. Foi muito. Foi, nossa, e quando eu fico muito nervosa, eu tenho muita dificuldade de entender o inglês e eu não consigo falar absolutamente nada. E aí juntou aquele nervoso, medo de passar na imigração sozinha e
nossa, foi tudo, desde o começo da experiência foi, assim, muito desafiador, mas eu acho que eu posso descrever como uma experiência incrível, sabe, como realmente um divisor de águas, como uma mudança mesmo, uma transformação, porque você enxerga amor nos detalhes, desde o começo, né, como todo mundo acabou já descrevendo em algum momento aqui, você se sentir cuidado, você sentir que as pessoas estão preocupadas com detalhes que nem precisariam se preocupar, né? Como se a gente vai fazer alguma coisa à noite, de estar junto, de poder ajudar a gente para a gente ter uma experiência completa. Então você vê amor nos detalhes, e eu acho que isso que fez a experiência ser ainda mais incrível. Né, falar de Lean é maravilhoso, é fascinante, é gostoso, e quando você vai para um contexto desse, de sair, né, do seu país, com tantas experiências novas, ir para uma faculdade como, né, um estudante de lá, e aí você chega no quarto e se depara com um mimo, que é aquela cartinha maravilhosa que eu tenho guardada com muito carinho, sabe, de verdade transformador. Quando eu olho para trás e penso em todos os detalhes que tivemos, a gente se lembra dos detalhes, porque os detalhes foram muito importantes também. Então, para mim, foi uma experiência incrível. Nossa, e a gente deu sorte para a Van, porque depois ela já emendou uma para a China, não foi, Van? Foi para a Alemanha e para a China na sequência, 15 dias depois. E peguei o primeiro lugar lá na China, hein? Exatamente. Você podia até contar um pouquinho. Logo na sequência você ganhou um prêmio, não foi? Foi, 15 dias depois eu fui para a Alemanha, da Alemanha eu fui para a China, fui representar a Thyssen do Brasil num programa de projetos de melhoria. É um projeto que eu apliquei a metodologia Seis Sigma, e de todos os países nós conseguimos, nosso time do Brasil pegou o primeiro lugar. Muito bom, parabéns, Vanessa. A gente ficou feliz na época e ficamos novamente hoje. Obrigada. O que você falou é um negócio muito legal, porque se você não imagina esse preparativo que você falou na cartinha, a cartinha realmente foi um toque, mas se você visse o dia anterior, o Emílio lá preparando a cartinha, colocando na mesa, a minha esposa falou assim, vai vir tanta gente e eles não sabem que San Diego é muito seco, eles precisam de um hidratante, vamos colocar o papel higiênico melhor. E olhando esses detalhes, e aí a gente realmente foi preparar lá com esse cara. Meus filhos ajudaram, os gêmeos que vocês conhecem, eles foram lá, colocaram o shampoozinho e tudo mais. Nossa, e você também ter recebido a gente na sua casa, eles terem preparado, recepcionado a gente com aquele amor, assim, você sentia amor mesmo, sabe, em tudo, com muito carinho. Nossa, assim, a gente nem esperava tudo aquilo, e foi, assim, encantador. Sabe que até hoje, quando tem algum churrasco em casa, eles já começam a perguntar, é o pessoal da imersão que está vindo? É porque você deve estar com convidados barulhentos também, aí eles estão confundidos com a gente. Então, o pessoal que bebe pra caramba. E aí, Michael, queria que você me falasse como é que você sentiu quando você chegou em San Diego, né, com aquela apreensão, ansiedade, esse sentimento aí de recepção que a Vanessa acabou de compartilhar. Como é que foi no seu caso? Bacana. Então, acho que o pessoal falou, né? O contato estava existindo desde a viagem, né? Eu, particularmente, entrei pelo outro lado do país, eu entrei lá por Fort Lauderdale, atravessei o país inteiro para chegar em San Diego, mas a partir do momento que eu cheguei lá, o Paulinho, né, já começou a nos contactar e já marcamos o horário para ele me buscar no hotel, que, enfim, eu acabei chegando um dia antes, dormi para depois ele me buscar no hotel, então a gente combinou isso tudo previamente, né, que inclusive, se eu não me engano, tinha um questionário que nós recebíamos, né, quando que nós íamos chegar, em que horário, até para vocês se organizarem a questão logística. Então ali a gente já vai sentindo o calor, né, mas quando o Paulinho me pegou no aeroporto, no hotel, e que nós fomos em direção à universidade, eu não conhecia a universidade, né, ele só me avisou, estamos entrando na universidade, para mim era uma cidade, né, mas era uma universidade, e como eu gosto de conversar muito, né, eu estava conversando, né, com o Paulinho, e de repente eu vi o Paulinho passando 2 vezes no mesmo lugar,
E aí eu assim para ele, eu falei assim, Paulinho, mas tu tá dando volta? O que tu tá fazendo? Aí ele assim, não, eu tô esperando pra gente terminar esse assunto. Então ele começou a dar voltas na quadra, né, para que a gente terminasse o assunto de conversar antes de ele estacionar o carro para me descer no dorme. A gente ia passar no dorme acho que umas 2 vezes e eu não sabia, né? Mas isso me marcou porque representa aquilo que eu falava, a questão do respeito, do cuidado, né, da atenção. Então, eu diria assim que não teve espaço para esses sentimentos, né, de apreensão, de ansiedade, nada disso, porque tudo foi conduzido assim, passo a passo, e quando nós vimos, já estávamos lá se apresentando naquela reunião inicial, né, para toda a turma, que eu acho que também foi muito importante para quebrar o gelo ali com toda a equipe, né, tinha um grupo só que ainda não tinha chego, mas aquela apresentação no primeiro dia, para se preparar para o início da imersão no segundo. Então, eu vejo assim que realmente esse cuidado e esse exemplo do Paulinho mostra, né, como é que é a recepção de vocês quando nós chegamos aí em San Diego. Obrigado, Michael. E você sabe que esse daí que vocês participaram foi o segundo Lean Immersion Week. Hoje a gente tem o prazer de ter alguém que participou do piloto, quando a gente ainda estava misturando aí o caldo para ver como é que faz para dar certo. E esse daí é o Rogério Salvático, ele participou do primeiro, ele viu todas as experiências, os experimentos que a gente fez. Mas eu queria perguntar, o Salvático, você veio da Engemet, de São Bernardo do Campo, e já tinha muito conhecimento de Lean, porque vocês já estavam praticando. Como é que uma imersão dessas, ela mudou sua forma de pensar? Como é que ela já cresceu alguma coisa na parte de Lean, depois que você participou disso daqui? Como você traduziu aquela simulação de pizza para dentro da sua operação aí na fábrica, por favor? Só compartilhar uma coisa que você falou do piloto, né? Que isso é a primeira turma, né? Mas eu vejo a experiência dos colegas na segunda turma e eu vejo que a nossa não foi muito diferente. Esse cuidado, esse carinho, essa organização na primeira já teve muito semelhante, né? A gente teve experiências incríveis. Eu lembro até de um dia da gente fazendo uma reunião de fechamento do dia num gramado perto da praia, porque era o melhor lugar que tinha perto da empresa que a gente tinha ido visitar e não voltando para a universidade. Então, foram experiências, cuidados, foi muito bem organizado, apesar de ter sido o piloto. Então, o piloto já passou no teste, né? Mas a experiência, a vivência que a gente teve lá foi incrível, né? Uma das coisas que eu comento sempre com as pessoas que eu convivo na empresa, quando comento sobre Lean, é o quanto em uma semana a cabeça muda, quanto a imersão possibilitou de você vivenciar e ter contato com pessoas diferentes que têm experiências diferentes, né? Então, além de toda a equipe do Honcha, que já teve uma vivência na Toyota, você teve o pessoal da própria Toyota Estados Unidos, que veio trocar experiência conosco, compartilhar, e não era só aquela apresentação, era também compartilhando e deixando a gente perguntar bastante para tirar dúvidas e entender como funcionava, né? Mas esse caso da pizza foi bem interessante, né? Primeiro lá na hora que foi falar, não, vamos fazer uma fábrica de pizza. Aí separou em grupos, tudo, né? E eu pensei, opa, fábrica é comigo, né? Eu faço gestão de fábrica há tanto tempo, vamos lá, vamos liderar isso, vamos organizar aqui, vamos mandar ver. Depois de algum tempo, tudo dava errado, daí começou a trazer a metodologia, toda a parte de pensamento Lean, aplicando na fábrica da pizza, começou a encaixar. Então, aquilo que eu tinha comentado de quanto essa semana transformou, então foram pequenos detalhes que transformaram, eu falei, opa, se aqui na pizza, fazendo uma quase brincadeira, uma simulação de uma fábrica de pizza, dá para implementar e sentir quanto é diferente isso, imagina na nossa fábrica, né? Então, várias coisas nos marcaram, e aí a gente começou a trabalhar, e voltando com essa experiência aí do Lean, de que já a cabeça mudou, né? O que foi até comentado, né? O Lean você precisa crer para ver, né? Não é só estudar, é muito mais uma filosofia do que só a técnica, né? E a gente voltando para a fábrica, a gente tinha um produto que estava crescendo, e ele continua crescendo, não para de crescer esse produto, e todas essas ferramentas do Lean que a gente aprendeu, a gente implementou nela, né? E aí a gente estava simulando, fazendo todos os estudos, qual seria a melhor linha, inclusive com o apoio do pessoal do Honcha, na nossa fábrica.
E fomos simular a pizza, só que daí a gente foi simular a pizza na fábrica real nossa, né? E antes de mudar o layout, o que a gente fez? A gente simulou, botou as caixas lá e filmou várias vezes, implementando as ferramentas que foi lá na simulação da pizza, na nossa fábrica, para achar o melhor funcionamento do trabalho de cada pessoa, onde trabalharia, para ter isso na fábrica. E isso trouxe um ganho de produtividade para a gente muito expressivo. Então, só essa simulação e a mudança de layout, com as mesmas máquinas, com as mesmas fábricas, a gente aumentou em 28% a produtividade da nossa fábrica. Então, isso foi, além da semana ter transformado a minha forma de pensar sobre o Lean para a vida inteira, então isso foi uma experiência que transformou bastante. Tem essa aplicação na nossa fábrica e é uma aplicação contínua, não é só esse momento, mas foi bem interessante. Tanto quando eu fiz o vídeo, eu mandei para o Sami, eu falei, Sami, dá uma olhada o que a gente está fazendo aqui, é a nossa fábrica de pizza aqui na fábrica, né? Só que ela é fabricando autopeças. Foi um momento de orgulho, viu, Salvático? Porque sabendo que uma simulação, uma brincadeira lá tá... E depois eu vi os resultados, né? Um aumento de produtividade, que você realmente pegou algo e levou para a empresa e começou a progredir com isso. Eu acho que a própria empresa ela fica interessada em, né, vamos educar mais e mais do nosso pessoal. Então isso daí é ótimo. E Danilo, eu ouvi falar que você está encabeçando parte de trazer as técnicas Lean para a Eurofarma, né? Você tem algo a compartilhar sobre essa saga de estar trazendo, depois de ter aprendido o que você aprendeu lá na San Diego State? Sami, como o Salvático falou, eu acho que essa imersão que a gente fez, porque as ferramentas, assim, a gente conhece, né? A gente aperfeiçoa nesse treinamento, mas as ferramentas a gente conhece. Mas o treinamento, a imersão, ele fez muito mais do que isso comigo, né? Ele mudou algum chip aqui que hoje eu tenho eu sou muito mais crítico, com detalhes que antes eu não olhava com tanta criticidade. Eu considerava as coisas que davam mais problemas e eu queria atacar só aquelas coisas que davam mais problemas. E eu não olhava os pormenores, que para mim, como gestor, era pormenores. Pegando um pouco do gancho também do que o Maicon falou, a humildade que a gente também aprende nos detalhes das ações de vocês, coloca a gente num estado de falar assim, poxa, será que eu estou olhando para o lugar certo? Né? E aí, quando eu voltei para cá para o Brasil, eu comecei a olhar para a nossa equipe operacional, né? O que de fato minha equipe operacional precisa e não o que eu preciso. E aí começamos a tratar de fato os nossos reis, rainhas verdadeiros, né? E com isso, nós estamos criando algumas coisas na Eurofarma de melhorar a comunicação do operacional com a gestão. Esse é o primeiro passo que a gente está fazendo. Então, como? A gente fez o quadro Kaizen, esse quadro Kaizen está sendo um case de sucesso lá com a gente, muitas ideias, e aí tá colocando eu para trabalhar, estou trabalhando bastante nos Kaizen. Hoje o meu tempo está ficando mais para a equipe operacional, que antes era bem menos, eu ficava mais em reunião do que olhava para a minha equipe operacional. Hoje o quadro do Kaizen faz eu ficar metade do meu dia pensando em melhoria, e isso foi uma mudança muito expressiva, essas melhorias estão demonstrando nos nossos números. Colocamos Andon nas linhas, estamos implementando isso também, isso está diminuindo o nosso tempo de setup. Colocamos até um desafio novo, porque o ano passado nós já melhoramos nosso setup, mas esse ano agora a nossa meta é diminuir 20% do tempo padrão, já com esses treinamentos que a gente vem implementando. Equipe operacional, de acordo com o que eles estavam com dificuldade de ter, e não o que a gente achava que eles tinham. Então a gente conversou com eles, falou, o que vocês sentem falta, o que vocês precisam. E tudo isso eu trouxe dessa imersão, sabe? De ter a humildade de reconhecer de que as coisas não andam se o operacional não está feliz, se o que eles precisam a gente não entrega. E aí eu estou com as técnicas que a gente aprende também e desenvolve lá na imersão, fazendo com que as coisas aconteçam. E com isso, a gente está batendo recorde de produtividade,
tá conseguindo melhorar no setup, como eu falei, melhorando o nosso custo de transformação do produto, porque a gente está desperdiçando menos. A partir do momento em que eu mudei também meu chip, eu estou mudando no chip do meu supervisor, estou mudando o chip dos meus pares, estou mudando o chip do operacional, da primeira liderança, de que a gente não... Por que eu estou só gastando 1 centavo, né? Eu posso economizar esse centavo. E por que eu posso perder um comprimido? Eu não quero perder esse comprimido. Eu tenho que embalar esse um comprimido. Então, eu estou muito feliz com o resultado, tanto profissional, quanto na minha vida particular também, porque na minha vida particular, eu venho utilizando algumas técnicas que eu aprendi do Lean, com essa humildade, para a minha vida financeira em particular, por que eu preciso desperdiçar com algumas coisas. Então, foi uma imersão que me transformou mesmo como pessoa. E não falo isso porque a gente está aqui, né, nesse momento ímpar, né? Eu falo isso para a Ivanete, falei isso para o Márcio, falo para minha esposa, para o meu pai, independente da gente estar aqui. E você, pode chorar, já vou chorar aqui, que eu estou muito feliz com o que eu estou escutando aqui, como é bom ouvir tudo isso. A gente acaba criando um carinho, né, entre nós aqui, mas é muito bom ouvir o pós, né, pessoal? É muito bom saber o que efetivamente aconteceu com vocês depois, porque essa é a nossa preocupação. Eu tenho conversado com muitos candidatos a essa turma, e a turma está praticamente aí numa reta final, e é isso que eu digo para eles, principalmente a preocupação com o que você vai fazer depois, né? Então, na verdade, um projeto de fomento ao Lean, né? De quem realmente acredita, para depois a gente conseguir ver, né? Sabe, ô Emílio, você sabe que a gente fica... É uma coisa louca, né? Aí depende do que você quer levar para sua vida, o que você quer levar para o depois, né? O meu compromisso com relação ao horário era de eu chegar na empresa, eu não tinha compromisso de sair da empresa. Né? As reuniões que eu gerenciava ali não tinha fim, só tinha início. E desde o primeiro dia que a gente chega lá, você já dá um recado bem claro pra gente, né? De tal horário é tal horário, tal horário é tal horário, e você vê no olhar de vocês, de cada um, quanto vocês ficam preocupados, que o tempo é um valor muito grande para vocês. Eu sei que o curso ele tem um programa, né? E vocês precisam respeitar. Só que eu acho que a ideia que vocês querem passar pra gente é muito mais do que isso. Então, hoje, minha reunião é 30 minutos, dá 31, gente, o que vocês não quiseram falar agora dentro desses 30 minutos, amanhã, na próxima reunião, vocês vão falar. E até isso, o pessoal eles já começaram a se acostumar. Aí a minha estagiária comprou um cronômetro, colocou na frente do quadro que a gente tem a reunião todo dia. Aí eu falei, agora sim, aí ela controla o tempo. O pessoal já começa a melhorar. Até a nossa reunião que a gente tem todos os dias, né, para falar de como foi ontem, a produção e como vai ser o nosso dia de hoje, planos de ação, nossos planos de ações e tal. Eles falam que a gente está criando uma maneira de ver o quanto que nossas ações estão sendo efetivas, um OE dessa reunião, com tempo, disponibilidade, enfim. Mas é muito bacana mesmo, de verdade. Só aproveitar para complementar algumas coisas que o Danilo falou, eu lembrei da nossa fábrica também, né? Ele comentou da importância do operador, né? De olhar para quem realmente importa, né? E eu falo muito com a turma aqui, e todo mundo já está falando que a gente precisa proteger o operador. Então, proteger para que o trabalho dele seja bem executado, para que ele tenha a melhor condição. Então, isso é um foco contínuo que a gente passou a ter na fábrica, é uma língua única que todo mundo já está falando, né? E um outro fato que você comentou do Lean aí para a vida pessoal, né? Você começa a ficar crítico em tudo, né? Você, até mesmo coisas fora da empresa, você vai agendar um exame, você fala, nossa, esse processo poderia ser muito melhor. Você vai sacar dinheiro, você fala, esse processo poderia ser muito melhor. Vai comprar uma passagem, fala, esse processo poderia ser muito melhor. Você começa a olhar o quanto há desperdício, né? Você começa a olhar, caçar os desperdícios em todos os processos. Então a cabeça para o dia a dia muda bastante também. A gente não inclui a terapia no curso, tá? Depois tem curso. É bônus. Inclusive, até queria perguntar para a Kelly, sendo que ela também trabalha contigo. Acredito que com a quantidade de pessoas, a gente atingiu aí um nível bem grande aí de alcance. Kelly, você está presenciando essa mudança de mentalidade em alguns dos seus executivos, né, na empresa. E no seu caso, como é que foi essa mudança de mentalidade, entendimento maior
Porque eu sei que você já é uma especialista, palestrante, inclusive, do Six Sigma e etc. Como é que foi o seu caso? E acho que vale até para falar um pouco dessa experiência, né? Eu fui para lá, eu tenho uma formação em Six Sigma, já trabalhei em várias coisas com Lean, e eu imaginava que lá eu ia ver análise de fluxo de mapa de fluxo de valor, eu ia começar a ver coisas mais técnicas. E aí eu cheguei lá, e é o que o Dan falou, é uma mudança de mindset. Primeiro você fala, peraí, que eu não entendi muito ainda, né? Aí no momento que cai a ficha, você fala, caramba, agora eu entendi o que a gente está falando de Lean, que é essa questão da simplicidade, né? O Dan falou do exemplo da agenda, né? E aí a gente pegava o presidente da Toyota, falava assim, ó, a minha agenda é com o time, é na fábrica, é fazendo ronda 3 vezes por dia, é ir lá, escutando o operador, e a gente falava, poxa, minha agenda não, minha agenda tá com reunião muitas vezes com os superiores ou com pares, nem com, às vezes com a operação a gente tinha. Então isso é legal da gente mudar, né, de mostrar que o rei é quem está lá na operação, e o Dan está fazendo esse trabalho brilhante, assim, a gente vê os quadros kaizens acontecendo, as pessoas trazendo as ideias, e aí eu olho para mim e falo, cara, a gente tem um programa muito bacana que é o Clique, né, que é um programa de ideias, que tem toda uma parte de reconhecimento desses colaboradores, mas ele não era com o olhar de que o operador é o rei, ele era o olhar de que a empresa tinha uma plataforma, quem quisesse podia entrar lá e colocar. Mas tá fácil para ele fazer isso, o cartão hoje é muito mais simples, ele tá na linha, ele vai lá na hora, ele já preenche. E a gente está fazendo a conexão dos programas, por quê? Porque o nosso olhar era muito do que a empresa estava oferecendo, e não como que o colaborador ia acessar. Então a gente também consegue perceber que às vezes nesses detalhes de entender, né, a gente tem feito agora algumas campanhas para a gente fazer a divulgação, inclusive desses colaboradores que estão colocando essas ideias, porque o colaborador que coloca uma ideia no Clique, ele ganha um prêmio, e o cara do Kaizen hoje, ele tá ali, às vezes ele pode falar, tô na dúvida, eu boto um Kaizen, o que importa é que ele traga melhoria. Então como a gente faz isso? Então a gente tem integrado, e eu acho que esse olhar para o operador é o rei, é ele que tem que falar para a gente como a gente tem que fazer e não a gente dizer como tem que funcionar o programa. Isso muda, inclusive, o mindset dessa parte de gestão. A gente está ali para prover programas para que o colaborador faça parte de tudo isso. E a gente fazia programas que a gente entendia que eram bons, e não que eles não sejam, mas que não chegava em quem deveria chegar. Ótimo, e eu gostaria de ouvir do Maicon também, mas antes... Vanessa, você estava já com o pessoal do Roncha lá no dia a dia, lá na fábrica, aprendendo, se absorvendo lá com as metodologias. Aí você foi para lá, qual que foi teve alguma viradinha de chave também? Como é que foi essa mudança de mindset, se houve, no seu caso? Sim, eles já estavam com a gente quando eu fui para a imersão, mas sim, também teve uma mudança de chave, né? Porque assim como a Kelinha falou, eu também imaginava que lá na imersão viríamos coisas mais técnicas, né? E foi surpreendente que não foi voltado para isso, né? Também vimos a parte técnica, mas é muito mais voltado para calibrar o nosso olhar, o nosso jeito de enxergar as coisas, né? E essa virada de chave foi muito bacana, porque no dia a dia a gente está com a consultoria, mas o dinamismo de dentro da fábrica, ele acaba consumindo algumas coisas que quando você está fora, que nem na imersão, você consegue realmente estar dedicado, tá com seu olhar totalmente voltado para aquilo que está sendo falado para você, sua cabeça está mais livre para acontecer essa virada de chave. Então, por mais que já estava a consultoria com a gente, aconteceu sim essa virada de chave quando eu fui para a imersão. Muito obrigado. E no caso de um consultor, que é o caso do Maicon, quando você chega e se submete a uma imersão desse tipo, existe também algum ganho técnico, algum ganho de conhecimento, mesmo sendo uma pessoa já tarimbada por vários anos de experiência? Então, Samuel, meu perfil é um pouquinho diferente dos demais aqui, né? Eu já tô fora do corporativo aí há um bom tempo, né? Trabalhando mais como um agente externo dentro das empresas. E sim, né? É claro que a gente, como a gente não teve o privilégio, eu sempre costumo dizer isso, assim, né? Infelizmente eu não tive o privilégio de poder ter estado dentro de uma Toyota, de poder ter aprendido isso dentro
da fábrica que eu tanto admiro, né? Da empresa que eu tanto admiro. Só que quando a gente aprende sobre essa metodologia, também tive lá o meu sensei que me conduziu, né? Lá nos meus primeiros projetos, né? É normal que a gente se encante pelas ferramentas, né? Porque a gente consegue ver o tamanho do ganho que essas ferramentas, ao serem aplicadas, elas trazem para o processo, né? Só que conforme vai passando o tempo, a gente começa a ver que cada vez mais o segredo está nas pessoas, né? E hoje, acho que isso é unânime, né? Quando você conversa com os patrocinadores, né, dos projetos, enfim, né, os CEOs ou os presidentes, né, os altos executivos, eles querem aplicar a metodologia, mas querem que os outros apliquem por eles. E quando você vai ao chão de fábrica e começa a fazer o trabalho próximo aos operadores, qual o operador que vai dizer que não quer melhorar o processo, né? Porque tudo vai melhorar para ele, né? E aí a grande resistência está aí no meio do caminho, aí, né? Na liderança intermediária, né? E aí, ouvindo aí alguns depoimentos, né? Eu queria ter aí alguns desses novos supervisores, gestores aí que passaram por essa imersão nas fábricas que eu costumo atender, né? Porque a gente vê que é o que realmente a gente precisa. Ou seja, ao invés de a gente focar em ferramentas, né, se é Kanban, se é fluxo contínuo, se é mapeamento de fluxo de valor, se é gerenciamento diário, se é reunião diária, enfim, tudo tem a ver com a atitude das pessoas, e as pessoas realmente quererem melhorar o processo. E o que eu pude acompanhar na imersão é uma confirmação disso, né? O que a gente viu lá não foi as pessoas focadas na ferramenta. A gente viu um Gerson trazendo um case de redução de setup dentro da Toyota, com que postura? Junto aos operadores, fazendo um trabalho de que eles podiam melhorar de grama em grama aquele tempo de setup, né? Assim como o Danilo falou que estão fazendo esse agora. Quando as empresas lançam esses programas de ideias, né, como a Kelly falava, quando a gente cria uma plataforma para que as pessoas se cadastrem as ideias e tudo mais, a gente cria um afastamento da operação e não uma aproximação da operação. Então, veja assim, agora eu vou colocar os cartões na fábrica. O que está por trás do cartão? Você vai ter que ir lá ler o cartão, né? E talvez você não vai entender o que está escrito no cartão, e aí você vai ter que ir lá conversar com o operador para entender o que o operador está querendo dizer naquele cartão. Então, assim, claro que o que eu busquei, né, acho que baseado na minha profissão, a gente sempre quer estar com os melhores, com pessoas de referência, para que a gente possa absorver e entregar para os nossos clientes também cada vez um serviço melhor. Mas é uma confirmação de que o foco tem que estar realmente nas pessoas, né? O propósito dos projetos de implementação do Lean, acho que é por isso que o percentual de case de sucesso é tão pequeno, né? Porque está sempre muito focado nas ferramentas e não realmente nas pessoas, e isso se comprova no dia a dia, né? Eu tive um case recente de um presidente, enfim, que me convidou, uma empresa consideravelmente grande até, e numa das reuniões, quando nós combinamos, então, que nós iríamos iniciar o Gemba Walking da liderança na fábrica e tudo mais, ele disse que iria participar, e um dos coordenadores me falou assim, olha, ele não vai porque está muito calor. E eu assim, não, mas ele vai, imagina, se comprometeu na frente de todos que vai, né? E aí, então, um dia eu encontrei esse coordenador aí e falei, infelizmente o Lean acaba de morrer dentro da empresa, porque nós apenas estamos usando ferramentas para... Tem ganho de produtividade? Tem redução de setup? Tem Kaizens? Tem melhoria para todos os lados, mas não é o Lean, né? Não é a empresa pensando em melhoria contínua. Então, acho que esse é o maior recado que a imersão traz para todos nós. A ferramenta tem vídeo no YouTube, tem nos livros, é só estudar, você aprende. Agora, a atitude, né, como é que a gente... Nós, independente se nós estamos no ambiente corporativo, se eu sou um supervisor, um gestor, o que seja, ou alguém externo, que é o meu caso, a postura tem que ser sempre a mesma, né? O foco nas pessoas e o que a gente pode fazer para capacitar essas pessoas para elas terem o mesmo olhar que nós temos. Porque se nós tentarmos convencer elas de que aquilo é a melhor forma de fazer, não vai acontecer. Esse daí foi uma partícula, né, do que a imersão traz, que eu acho que às vezes veio de uma palestra. Por isso eu acho que eu gostaria de ouvir de todos qual foi aquela partícula ou partículas que te afetaram. Foi palestra, a gente teve presidentes da Toyota, teve a Thaís, teve outros convidados, tivemos visitações, né, as visitações em empresas,
tivemos reflexões, uma delas lá na praia de La Jolla, no jardim, tivemos sessões até durante a comida, café da manhã, na recepção. O Salvático não teve isso daí, mas a gente dessa vez tivemos um lá com mesa de bilhar e ping-pong. Você viu? Já carece de novo. Evoluiu. E tivemos as simulações, é claro, né, a parte teórica e prática, mas qual foi aquele um ponto que, nossa, para mim aquilo lá ficou entre, né, um dos principais, muito bom. Visitamos o campus da universidade. Houve alguma coisa que te marcou? Não temos ordem específica aqui. Se você lembrar e puder falar, e a gente vai editando na hora certa aí, mas... Eu gostaria de compartilhar algo que aqui para a gente na Eurofarma, até nós, assim, voltando do Lille, nós fizemos vários encontros, né, até para a gente aprofundar tudo aquilo que foi visto dentro desse período, e para nós aqui, né, a maior parte aqui foi unânime a palestra do Joey, né, que ele levou um slide, né, ele levou uma folha de papel que ele falava que ele andava com aquilo, inclusive na pasta, que era aquilo que ele falava, qualquer assunto que ele fosse falar, ele voltava para aquele papel e falava sobre aquele ciclo. Eu acho que ele trouxe muito essa questão da proximidade, do operador é o rei, de você ser humilde, tudo isso que a gente acabou trazendo dentro dessa conversa, né, que é com eles que a gente tem que estar, são eles que a gente tem que ouvir. Eu acho que foi o que mais, assim, fez com que a gente realmente virasse a chave. A gente tá falando aqui com o presidente da Toyota, sabe? Esse cara tem uma puta experiência, tava ali para ouvir, para a gente perguntando, a gente conversando com ele, numa humildade, assim, imensa. Então, acho que tudo aquilo que a gente falou aqui na teoria, que a gente viu, o Joey trouxe na prática. Foi o exemplo, assim, que a gente fala, cara, é esse tipo de pessoa que eu quero ser, sabe? Eu queria só complementar, porque eu ia falar exatamente dele também, que também me tocou muito, porque esse slide que fala de treinar, treinar e treinar, sempre de cima para baixo, isso foi algo que marcou muito e que eu levei muito para dentro da empresa, e a todo momento eu tentava colocar isso na cabeça de quem está na parte de cima, que é para realmente as pessoas entenderem que a gente precisa começar o treinamento por eles e treinar todo mundo em cadeia, mas sempre de cima para baixo. Então, também para mim foi um ponto que realmente me marcou bastante. Já que você repetiu, Vanessa, me fala mais uma coisa, além dessa. Qual que é a segunda mais marcante? O que eu achei também muito legal foi a experiência de conhecer as duas empresas, né? A princípio, nós fomos numa empresa bem tecnológica, né, muito para frente, e aí, né, eu, no meu pré-julgamento, eu acreditava que a gente não ia achar muitas oportunidades, né, num game rápido ali que estávamos fazendo. E saímos de lá e todo mundo viu oportunidades. E depois fomos numa outra empresa muito grande também, mas não tão tecnológica quanto a primeira, onde nós vimos um Lean melhor aplicado, com menos oportunidades, e isso, assim, mostra que a gente tem um pré-julgamento, que a gente precisa conseguir começar a calibrar o olhar para não acontecer isso, e que não importa se você é muito tecnológico ou pouco tecnológico, eu acho que o importante é realmente você entender essa essência e conseguir aplicar o Lean. E essa experiência da gente conseguir enxergar, para mim, foi fascinante. Durante toda a semana, né, eu acho que não teve só um ponto, mas eu acho que o mais incrível, eu já ouvi colegas comentando também, o quanto muda a chave de o Lean não ser uma técnica e sim uma filosofia, né? Então a cabeça muda a forma, então toda a condução das interações que se tem com o pessoal do Roncho, os palestrantes, é sempre muito intenso para falar o seguinte: se você não estiver disposto a pensar diferente, o Lean não funcionará. Então por que dá tão certo na Toyota e em tantos lugares falham? Então, e poder enxergar isso tão nítido e falar assim, tá, é um caminho longo, mas vale a pena. Sabe, e isso foi uma mudança bem grande. É igual o Salvati falou, né? Não tem uma coisa, são várias coisas que marcam a gente, né? Eu acho que
eu peguei alguns detalhezinhos que eu achei bastante bacana, foi na palestra do Joey, que ele fala que, e até a gente colocou essa frase no nosso quadro Kaizen, não se abre portas novas com chaves velhas. Essa frase é fantástica, né? Essa frase representou muita coisa na mudança que a gente está fazendo na Eurofarma, né? Uma outra coisa que marcou a gente, me marcou lá no nossa imersão, foi o exercício da pizza, que a gente também trouxe para cá para a Eurofarma e nós fizemos o exercício da pizza. Por quê? A gente da Eurofarma, cara, é assim, vamos produzir, se você falar assim, ó, vamos fazer 50 milhões de unidades de cartucho esse mês, vamos fazer, o que você precisa? Vamos comprar isso, fazer isso aqui, fazer aqui. A gente fez exatamente isso lá no treinamento da pizza. Vamos fazer pizza? Vamos, pega tanto de forno, pega não sei o quê, quero fazer mais pizza. Mas calma aí, alguém parou para se perguntar se precisa de tudo isso? Então, uma coisa que me marcou muito, e todas as vezes que eu faço isso, calma aí, espera, o que eu preciso de fato para atender essa demanda? Eu preciso mesmo de todo esse recurso? O que eu estou esperando? Eu espero uma margem maior dentro do preço do produto? A minha equipe operacional, ela vai conseguir manter esse ritmo por muito tempo? E a gente trazer, né, Kelly, nas reuniões que nós fizemos, a gente falou bastante, a gente precisa fazer esse exercício da pizza com o pessoal, porque é muito nossa cara, a nossa equipe é muito isso, dessas 11 pessoas que estavam lá, e foi batata. Chegou lá, os nossos supervisores, todo mundo saía correndo. Quando terminava e falava aí para fazer aquela análise, aí todo mundo, puta merda, a gente faz isso aqui todo dia. Então isso me marcou bastante. O Joey, eu acho que foi unanimidade, né? Todo mundo saiu muito impressionado Eu lembro que eu escrevi 3 páginas de frases que ele ia falando, tentando tomar nota de tudo que ele ia... Não tinha apresentação, não tinha nada, tinha que ser na caneta, para tentar ali absorver, né? Um pouco daquilo que ele vinha passando para nós. Mas realmente foram vários pontos, né? Então, acho que a questão da troca, né? A gente teve um network bem interessante ali, tinha empresas do país inteiro, né? Acho que de norte a sul estava representado no Lio 23, e não é igual um congresso ou algo do tipo que a gente conversa pouco, né? Nós estávamos no café da manhã, estávamos no almoço, estávamos naquele chopp no final da tarde, né? Estávamos no jogo de beisebol, estávamos criando essa conexão durante a semana inteira, né? Mas até para complementar um pouco o que a Vanessa falou, né, acho que as visitas foram bem importantes, foi um ponto sim, marcante. Eu, particularmente, procurei grudar um pouquinho ali nos senseis, né, no Sérgio, e sempre quando a gente passava por algumas áreas, ou ao final da visita, e eu perguntava, né, Sérgio, o que tu enxergou? Né? O que tu enxergou para ver se eu enxerguei também, né? E aí essa troca, para mim, foi muito enriquecedora, porque ali eu estava, imagina um olhar, né, com tantos anos de treinamento, né, na posição que ele teve dentro da Toyota, olhando para aqueles processos e a gente enxergando ali quantas oportunidades, como a Vanessa falou, né, uma empresa milionária, bilionária lá, com toda a tecnologia, e uma empresa fazendo as coisas de uma forma mais simples, né, em termos de gestão visual e tudo mais, que foi o foco das visitas lá. Então, eu acho que esse momento de poder estar, né, com essas pessoas com tanto conhecimento nessa metodologia do Lean, nessa filosofia, né, como nosso amigo Rogério fala, presencialmente dentro de uma empresa completamente diferente, ver o que ele enxerga desses processos e você poder fazer essa troca, para mim foi muito enriquecedor. E eu acho que você já até começou a responder essa última pergunta. A última pergunta está aberta a todos também, mas é justamente sobre isso. Qual que é a diferença de você fazer uma imersão como essa internacional em San Diego State University, ou vários workshops, ou algo aí no Brasil? Então, não sei se você tem mais algo a mencionar, Michael. Eu achei interessantíssimo que você até mencionou sobre a oportunidade de você reunir um pessoal para ir lá para o jogo de beisebol, vivenciar, né, a experiência do americano mesmo. O pessoal foi, não sei se você também foi pro barzinho lá do Tom Cruise, onde eles filmaram o Top Gun e etc. Mas essa é a pergunta. A pergunta da hora tem diferença sair do país e fazer isso aqui nos Estados Unidos pela San Diego State
University? Então, eu fui o idealizador do bar do Tom Cruise. Foi você. Foi decepcionante. Foi bom. Não, assim, tem toda a diferença, né? Porque os workshops, né, dentro dos grandes institutos que tem vamos falar de Brasil, né, que oferecem esses workshops aí, Lean, hoje principalmente, depois da pandemia, tem se buscado muitos dos workshops que existiam passaram para modalidades online, né, com as ferramentas digitais e tudo mais, que para mim, no meu perfil, eu não consigo me adaptar. Eu gosto de pessoas, gosto de estar em contato com as pessoas e tudo mais. Então, mesmo voltando assim num período anterior à pandemia, onde se tinha muitas ofertas de workshops no Brasil focados no Lean, o foco são ferramentas. Né? Você ir lá fazer um workshop de mapeamento de fluxo de valor, que era uma das ferramentas, né, que a gente viu lá que nem está dentro do conceito do Lean, né, mas que foi desenvolvido pelos americanos aí para poder talvez facilitar a nossa visão aqui ocidental do negócio. Mas eu acho que esse é um primeiro ponto, né? Ou seja, você sai de um foco da ferramenta e você vai para uma imersão para entender um pouco melhor o contexto na qual está inserido essa questão da melhoria contínua dentro das empresas japonesas. O segundo ponto, eu acho que principalmente para quem trabalha no ambiente corporativo, é que você não está engolido pelos problemas da rotina, né? Você realmente, ao você sair, não está indo ali num centro de convenções ou numa universidade ou alguma coisa fazendo workshop, onde você vai, mas o telefone continua ali. Para você sair do país, você tem que fazer toda uma preparação, né, para deixar as coisas aqui acontecerem, para você poder ir lá se dedicar. Então, o fato, acho que de você estar lá imerso, né, e aí criando toda essa construção, né, que nós comentamos desde o momento que você sai do país, a chegada em San Diego, conhecer a universidade, ter que arrumar o quarto, ter que se apresentar, e isso vai te levando para um ponto de concentração que você diz, não, eu estou aqui e a gente vai estar super concentrado aqui durante esse período, né? E são só 7 dias, ou seja, dá vontade de ficar mais, né? Dá vontade de ficar aí 15, 20 dias, 30. Então, para mim, é totalmente diferente. E esse negócio de arrumar o quarto, o Salvático não teve. O pessoal arrumou o quarto dele, mas para o Liu 23, que foi o que você participou, o Emílio veio com essa grande ideia. Deixa o pessoal arrumar o quarto, o seu próprio quarto. Não é, Emílio? Agora foi ele que limpou, né? Agora em 24, o certo é fazer eles montarem a cama antes de poder arrumar. Vai ficando mais difícil, né, Maico? Vai ficando mais difícil. Vai subindo a dificuldade, né, Maico? Quem mais gostaria de colaborar aqui? Lá, eu acho que é interessante de estar nos Estados Unidos fazendo isso, discutindo sobre o Lean. Acho que, primeiramente, é entender o seguinte, tem muita coisa que você olha só na cultura do Brasil, né? Você fala assim, tem coisa que vão trazer o Lean para o Brasil, vamos olhar, daí você ouve brasileiros falando sobre isso. Apesar de ter uma turma de brasileiros, você tem uma interação muito grande com americanos que trabalham com pessoas do mundo inteiro, né? Você vê ali a Califórnia, não tem só americano, tem pessoas de todo quanto é tipo de cultura, né? Então, você vê uma cultura japonesa implementada nos Estados Unidos, então, e você visitando as empresas, conversando com americanos sobre isso, você vê muitas histórias que o Lean é possível de diversas formas, né? Então, isso foi uma experiência muito interessante de estar vivendo isso. Uma outra coisa que ajuda bastante é você conseguir, como você está num outro país, num outro fuso, desligar do problema do dia a dia, né? Porque às vezes você vai fazer uma imersão, você não consegue fazer uma imersão, você continua conectado. Então você tem um fuso um pouquinho deslocado, então possibilita mergulhar bastante e focar bastante na imersão e aprender sobre o Lean, né? E o Rogério tem um detalhe, né? Ele estava com todo o mapa da cidade na mão e ele nos ajudou a conhecia todos os trens, os horários, já tinha decorado tudo, né, Rogério? Opa, no próximo Lean me avisa que eu faço um guia turístico já para todos os alunos. Eu tô pensando em contratar você para nos ajudar com essa parte. Você vai ser parceiro do Gerson. E eu queria só complementar, né? Acho que tem uma parte, a gente falou muito do cuidado que vocês têm com a gente, e eu acho que isso realmente fez a diferença. Tem um participante adicional aqui, ó. Isso realmente fez a diferença, e acho que assim, é o cuidado de fazer com que a gente
absorvesse tudo em plenitude, assim, e aí até mesmo como o Dan trouxe, né, para a vida pessoal, né? Então assim, é como que cada um estava se sentindo ali, era o cuidado de, quem quer ir para compra, quem quer ir para o jogo, vou arrumar o carro, já pedi o Uber, então assim, a gente fala muito dos eventos, das palestras, mas esse cuidado de vocês 100% do tempo foi muito rico, né, e eu acho que realmente fez toda a diferença aqui até para que a gente tivesse essa tranquilidade de absorver, de entender que não era uma palestra que alguém estava falando, vocês vivem isso, né, esse cuidado, essa humildade, então assim, você conversava com todos ali, não era porque, não, mas eu sou o presidente da Toyota, mas ele estava sentado ali, conversando com a gente, trocando ideia, então assim, é algo que você vê a prática acontecendo e não só a teoria. Então, acho que o Roncha proporcionou para a gente isso. A gente viveu na prática tudo aquilo que foi falado, tudo aquilo que a gente tem que fazer no nosso dia a dia para cá. Eu acho que o pessoal falou tudo o que eu senti da necessidade de ter ido e iria de novo, se tivesse a oportunidade de fazer essa imersão, não aqui, ou a diferença de fazer um workshop. Eu acho que eu só adicionaria o fato de eu me sentir um aluno americano ali por uma semana, né? Que a gente vê no filme, a gente vê em séries e tal. E, nossa, era uma coisa muito distante para mim, né? Para mim, muito distante. E eu me senti, cara. Eu abri a janela do meu quarto, aí eu olhava aí na frente, você vê os outros dormitórios, aí eu ficava pensando, cara, juro, eu ficava pensando, puta, imagina meu filho, né, o Davi. Imagina o Davi num mundo desse, né? Olha que ia ser legal ele ir para aula andando aqui do lado. Meu, viver esse momento, acho que foi com tudo isso que o pessoal falou. Eu acho que o fato de eu ter me sentido também por uma semaninha um aluno americano também foi o diferencial. Marcante, né? Porque da cama, né, Sami? Porque o Sami me contou, Danilo, que lá são os alunos que arrumavam as camas. Eu falei, então... Que tira o lixo. Nada mais justo, né? Tira o lixo. Ele pensou, uma coisa a menos para mim fazer. Já vamos passar para os alunos. Não estou dizendo isso, Marco. Eu estou dizendo que eu quero a experiência do estudante. Eu falei, é isso, então está resolvido. Vamos deixar dobradinha, todo mundo. E a gente fez aquele onboard, explicou onde estava o lençol, explicou onde era o banheiro, onde estavam as toalhas, e depois cada um cuidou do seu habitáculo. Foi muito bacana. Pro próximo, Emílio, vamos falar para o pessoal que os alunos nos Estados Unidos também lavam o carro do professor, né? Mas deixa pra fazer churrasco. E aí, Ivan, e no seu caso aí? É tudo isso que todo mundo falou, né? Eu acho que a virada de chave, ela não é uma palavra ou uma receitinha, né? Ela é um conjunto de coisas e eu acho que você sair daqui, né? Eu já cheguei em alguns momentos em workshop e ter que entrar em reunião do workshop, então lá não, lá realmente a gente desconectou, lá nós tivemos experiências realmente que nos fizeram tirar daqui do Brasil, de dentro da nossa empresa, de dentro dos nossos problemas, daquela rotina, e realmente a gente estava lá, então a gente estava ali imerso de verdade, e isso foi o que eu acredito que possibilitou virar a chave, né? E eu acredito muito nisso, porque como eu já falei, os consultores já estavam lá com a gente e a minha virada de chave acabou sendo na imersão. Então eu acho que esse contexto como um todo te faz virar a chave. E é bem legal, porque depois quando eu voltei já cheia, né, de ideias, de querer fazer tudo, né? Aí eu falei, vamos lá. Daí eu fui, listei, fiz uma apresentação para mostrar para a diretoria, só que antes disso eu chamei os consultores, falei, eu queria mostrar para vocês, para ver se a gente está alinhado. E aí o Roberto, que é um consultor que está com a gente, falou assim, olha, Vanessa, eu vou abrir uma apresentação aqui para você que nós fizemos assim que nós chegamos aqui, só que a gente achou que vocês não estavam maduros ainda para isso. E tudo que estava na apresentação era o que eu estava trazendo como ideia para levar para a empresa depois da imersão. E ali eu vi que realmente eu consegui virar uma chave, que foi muito importante e foi transformador para mim. Excelente. Gente, a gente passou 5 minutos já, eu quero
primeiramente agradecer o tempo de todos, porque eu sei que é tarde aí no Brasil. O presidente atual da Toyota, que muitos de vocês conheceram, que é o Jim, ele vai estar vindo, ele cancelou uma viagem para poder vir, né, nos prestigiar. Outra coisa, novidade para vocês, dessa vez a gente vai estar visitando a fábrica de guitarras Taylor Guitar, que é a fábrica que faz a guitarra para Taylor Swift, inclusive. Então, tem algumas mudanças pequenas aqui, a gente sempre está inovando, mas o que vai ser interessante é que esse material que a gente está preparando agora, a gente vai recortar e fazer, o Emílio vai divulgar isso daí muito em brevemente, mas vai ser mais um. Vocês provavelmente já se viram em alguns vídeos Roncha, não do Liu, e a gente vai avisar vocês assim que estiver pronto.